Fala, rapaz, como é que vocês estão? Hoje nós vamos jogar mais uma partida de Pauper com um Inside Out Combo, ou Tribe Combo. Tireless Tribe é a criatura que a gente consegue descartar cartas para dar mais 0, mais 4, então dá para deixar ele 1/21 se a gente descartar 5 cartas. E com Inside Out a gente consegue flipar, né, o poder resistência, então ele fica 21/1. E num ataque só a gente consegue ganhar, né? Descartar 5 cartas não é tão difícil, né? Então, teoricamente, se a gente tiver essas duas mais 5 da mão inicial, a gente consegue. Não precisa nem dar draw ao longo do jogo para comprar, mas obviamente a gente tem que proteger ele bem. Por isso que a gente tem Blacksmith Skill e Dispels, né? E o Circular Logic. A gente sofre um pouco contra Mono Red, mas a ideia do deck, né? É ganhar turno 3, 4. Né, de preferência. Dá pra combar turno 2, mas aí tem que vir com a God Hand, né? Tem que vir com Planície, Ilha, essas duas cartas e qualquer outras 3 que você tiver. Aí você bate no turno 2 e descarta 5 cartas para o Inside Out. O Inside Out também compra carta, então ele se paga. Então é um deck aí que consegue ganhar bem rápido. O problema é que a gente tem muito Lava Dart no formato, né? Se ele fosse, sei lá, 2/1 aqui, né? E ficasse 1/2, daria para tentar pelo menos salvar ele desses Lava Dart. Tem o Blacksmith Skill para proteger, Dispel até também, mas é complicado, né? Talvez o Prismatic Strands se resolver antes, né? E daí depois combar em volta. Daí talvez é o ideal, né? Faz Prismatic Strands. Se o cara der Lava Dart aqui, tu só dá mais 0, mais 4. E daí... Se bem que ele vai ter um de dano em cima dele, né? Se tiver um de dano em cima dele, se ele der em resposta, e na hora que eu flipar o poder resistência, ele vai ficar tipo X/1, e o 1 de dano que tá em cima dele vai de fato matar ele, então tem que levar em consideração isso. Mas é um deck bem legal. Como eu falei, ele é frágil pra Lava Dart. Krark Clan também é um deck que quebra um pouco a gente tem o Hydroblast só no side. A gente não tem nada no main deck assim pra poder lidar se o cara botar um Krark Clan. Acho que talvez tem que ganhar... talvez é isso, né? Fazer Prismatic Strands, mas aí em resposta ele ativa. Aí a gente talvez... É complicado. Mas vamos jogar aí então. Esse deck tá sendo trago aí pra vocês pelo Catarse, aqui do Lucas Thiago, um apoiador nosso, que tá pedindo pra gente jogar aí uma liga. Para vocês que não estão ligados o que é o Catarse é um site onde vocês podem apoiar criadores de conteúdo de vocês, qualquer um ou vários, né? Não precisa ser só um criador de conteúdo, tem outros criadores de conteúdo aí também que tem Catarse ou Apoia-se, esses outros sites onde vocês podem ajudar. No nosso a gente tem aqui a base que é 5 pila, 5 pila vocês participam do grupo do Discord, 10 pila tem o grupo do WhatsApp e por R$30 vocês podem ter aí uma partida no Tournament Practice, né, no canal. A gente posta aqui no YouTube, ou R$50 uma liga. R$50 porque é o preço de uma liga, né? 10 ticks se a gente for traduzir pro dólar. Traduzir não, mas né, converter pro dólar. Mas um vídeo também que vai ficar aí pra sempre, né? Se você for parar pra pensar hoje em dia, 50 pila não compra nada, 30 pila mesmo, né? Então, tipo, 30 pila não compra nenhum lanche, muito menos um lanche com um refri. Então, se vocês forem parar pra pensar, vai ser um vídeo que vai ficar pra sempre aqui no canal pra vocês poderem assistir, poderem aprender um pouco. Não vou dizer que, nossa, sou o melhor jogador do mundo com o deck, mas às vezes até eu errando você aprende um pouco com o erro. Mas é uma maneira aí, né? Tem a galera que faz os side guides. Side guides não, né? Eu falei Goblin Guide aqui, mas o side guide. Ah, eu vou jogar aqui e vou fazer o side guide pra vocês. O pessoal vende isso aí pra vocês jogarem. O canal aqui a gente não é especialista em um deck específico, mas a gente traz aí entretenimento com os decks mais variados. Então essa é a maneira nossa aí no canal, pelo menos do Manube, o que eu faço, né? Eu jogo com os decks mais variados e a ideia é tentar se divertir aqui, ok? Então vamos jogar uma liga com o Inside Out. Eu espero que a gente não apanhe muito pros Mono Red. E é isso. E também agradecer demais aí ao Lucas, né, por ter trazido aí o nosso deck. Eu acho que eu trouxe esse deck início do ano, mas ele gostou tanto que pediu pra gente trazer de novo, então tá aí. Então tá, Keep. A gente tem como fazer o Tireless Tribe turno 1. Eu acho que eu vou baixar ele turno 1 e... Já pensou se a gente top deck o Inside Out turno 2 kill? Sei lá, ele faz uma lane de virada aqui. Desde que não seja um pântano, né? E daí pode dar Snuff Out. A gente vai começar aqui com Tireless Tribe, vai. A gente deve estar tipo, meu Deus... Ó, é isso que a gente quer. Agora eu só quero comprar exatamente o Yu-Gi-Oh! Inside Out. Não foi.
Cara, aqui eu acho que eu vou... Eu só vou bater um. Dá pra fazer Brain e ter o Ash Barrens. É, eu posso só. Talvez se eu comprasse outro desses pra fazer... Que ele faz um bichinho, daí ele já tem como bloquear. Tá, Dredge. Tá, que deck é esse? Como a gente tem Ashbarrens, a gente pode... É, eu poderia ter baixado outro Tireless Tribe. Ah, a gente tem Escape Tunnel pra dar um bloqueável. Eu tinha esquecido do Escape Tunnel. Tá. Ok. Eu acho que a gente ganhou. Deixa eu só fazer as coisas na ordem. Aqui, ó. Escape Tunnel, a gente vai... A criatura com poder 2 ou menos não pode ser bloqueado. A gente descarta aqui o Whiteout. Descarta aqui. O Whiteout é uma carta verde que a gente não casta ela. Mas a gente pode sacrificar aqui uma land pra descartar. A gente pode descartar outra aqui. Ó, a gente tá batendo 17. Se eu quiser eu posso bater mais. Eu sacrifico essa outra land aqui. Turno 3, tá bom. Mas o que salvou mesmo foi achar o Escape Tunnel. Contra ele, Dredge. A gente não tem nada pra... A gente viu azul, azul não, verde e vermelho. Talvez Hydroblast. A gente viu a fada. Talvez é um Gru. Um Gruzinho. Flaring Pain não. Talvez Strands. É um deck diferente. Não acho que seja um deck tier ali. Cara, eu tô pensando em 2 Murmuring pra ser um plano B. Vou tirar um dos Whiteout. Um dos Wedding e mais um desse. Como tem vermelho... Eu acho que os Blacksmith que eu já... Não vou botar Hydro ainda. Se fosse uma land de artefato, poderia ter Crack. Daí eu talvez... Estaria... Com vontade de... Né? Hydro pra anular o Crack. Tá? Não sei porque eu tô de fone. Não tô ouvindo nada. É que eu tava antes de fone, né? Costume. Tá. Buscar planície. Eu ia botar na end step, mas vai que o cara do nada é um LD, né? Daí o cara às vezes é louco e vem dar um LD numa fetch. Perder pra isso não ia ser legal, né? A pessoa stifle. Tá. Squadron Hawk aqui não vai dar muito valor, né? Então acho que eu vou fazer o tribe e passar. Não posso, eu posso deixar o dispel aberto. Tô testando alguns filtros do microfone, pessoal, então me diga se vocês estão ouvindo muito barulho externo, né, das gralhas. Tipo, não é efeito do Arena, esse barulho de gralha que vocês estão ouvindo às vezes. São as gralhas que moram aqui perto, parece que tem 1 milhão de gralha aqui em volta. É, galo cantando. Uhum. Se eu tivesse o que flipa, eu teria anulado isso aqui. Tá, ele tá usando essa land aqui. Cara, é um Madness, né? Tentando ser um Madness parecido com os do Legacy. Eu não vou dar Circular Logic nisso ainda.
Esse foi um draw bem chato. Tipo, dá pra bater. Ele provavelmente vai bloquear. Eu descarto esse Deep Analysis. É só pra tirar um blocker. E daí no próximo turno a gente tem o Deep Analysis. E no próximo turno eu vou comprar outro dele. Vou fazer o Esquadrão Rock e vou ter esses dois counters abertos. Acho que eu não vou fazer o Deep Analysis ainda. Mas enfim, como eu tava dizendo no microfone, se o meu áudio tá legal, porque... talvez isso aqui eu poderia anular, já que é 2 draws. Porque às vezes meu áudio pode ficar mais abafado pra tentar tirar o áudio externo, né? Cara... O que houve? Tipo, eu não tenho... Tá. Eu sei que eram Ashburns. A gente, na real, não tem como saber, porque obviamente isso aqui eu sabia, mas essa aqui. O futuro ia ser diferente porque eu ia fazer Squadron Rock e pegar. Tá, beleza. Tudo bem que a match do oponente, né, era um deck mais rogue. Tinha gente que às vezes falava assim: ah, Guma, não joga Liga, só joga Tournament Practice. Mas essa partida aqui pareceu mais um Tournament Practice que do Liga, né? Mas. Enfim, bora pra segunda. Apesar de que ultimamente eu tenho trazido só ligas, né? No canal. A não ser que esteja no apoiador ali, Goblin Guide, que daí a gente traz o Tournament Practice. Esse cara aqui acho que geralmente só joga de Mono Red, então agora a gente vai ter um choque de realidade aí que vamos morrer fácil. Quer dizer, só joga de Mono Red não. As últimas vezes que eu vi ele jogando, ele tava de Mono Red. Uhum. Pensando se eu faço esse cara já. Acho que sim. Às vezes ele tem o Pinger, ele fica com medo de fazer o Pinger e isso segura um pouco mais o jogo pra gente. Talvez eu devesse ter feito o Ponder. Eu não quero fazer esse Ash Barons. Eu vou ter que fazer, eu acho, pra tirar uma land. Hum. Não bater foi um bom sinal. Ok. Duas lands e esse impulso, de repente, é quase como botar as duas pro fundo, daí o Preordain fica melhor no próximo turno, né? Então acho que eu só passo. As duas land do topo eu não quero, então é básico. O impulso vai ser, tipo, bota as duas lands do topo no fundo e olha as duas do topo. Ok. Aqui não faz muita coisa. Tem que achar alguma maneira de dar imbloqueável, né?
O que esse aqui vai bater, eu acho. Tá bom. Tá. Mais um preordain. Cava, cava. Tá. Vai ter que passar. O problema é que ele tem 4 na mão e 3 manas abertas. Tem que deixar essa mana aberta pra circular Logic. Dependendo. Ou a gente faz Ponder e usa isso aqui como proteção. Não, eu vou ter que usar. Preciso achar também uma maneira de tirar. De dar imbloqueável, né? Talvez esse aqui eu deveria ter anulado. Eu acho que eu tinha que ter anulado isso. Eu tô com pouca mana azul. Squadron Rogue. Squadron Rogue é interessante. E bom, né? Apesar de que esse deck aqui eu acho que é o deck mais forte junto com o Terror. Pega 3, será? Vou ter que descartar uma gralha. Vou descartar uma gralha. Tô com um 12. Eu tinha que ter anulado isso aqui. Eu fiz merda. E daí eu estaria com 1. Não teria que descartar Squadron Rock. Squadron Rock, tá tomando Lava Dart. Ele tem 2 na mão. E esse Lava Dart vai ser usado depois. Vou deixar ele morrer mesmo. Mais que boi bandido. Eu teria tomado 1 de dano a menos. Estaria com outro Squadron Rock na mão. Duas na mão ele tem. Só que eu tô tomando uma a mais. Tudo bem que eu não teria mais esse Circular Logic. Se ele tentar dar o Lava Dart. Eu não devia ter botado Yield to Wall.
Falar pra ele, o Red é roubado demais. Deve ter outra coisa, né? Tá bom. Eu tenho que comprar exatamente o que dá em bloqueável aqui. E ainda assim tem um Lavadarte. Na real não dá. Teria que ter outro prismático, né? Talvez. Na real, ele pode só em resposta dar esse Lavadarte, eu tomo 3 pelo menos. Bem que ele só tem essa montanha. É isso aqui. Grande erro. Talvez eu tenha que fazer o Squadron Rock pra tentar bloquear aqui, porque eu vou a 4. Não vou dar Shuffle porque no fundo tem o Inside Out e eu não quero comprar o outro. Eu quero comprar imbloqueável. Minha chance talvez é porque ele tem pouca land aqui. Quero ou não, talvez agora. Talvez não ter anulado esse aqui me ajude se. Sei lá. Eu vou a 4. No nulo, vou a 4. É, eu tenho como fazer Squadron Hawk, descartar e Prismatic Strands, usar o Squadron Hawk pro Prismatic Strands e com a 5 no próximo turno bater 21. Né, pra salvar do Lava Dart. Só que se eu usar counter aqui. Tipo, ele tem uma na mão que não faz nada porque ele tem o Lava Dart no grave e não tem mana. Caramba. Tipo, descarto o Prismatic Strands aqui e faço eu não consigo mais combar porque... Ah, eu posso anular o Lava Dart, na real. Na real, próximo turno eu anulo o Lava Dart. Tô viajando aqui. É, eu vou dar Strands. Tá. A gente tem que comprar um imbloqueável. Eu ganho se eu comprar um imbloqueável. Daí não preciso fazer Squadron Hawk mais o Prismatic. É, talvez eu deveria ter dado isso aqui primeiro que eu comprava uma carta mais burro. Burro, burro, burro.
Talvez ele tá certo aqui, deve cogitar levar o dano pra ver se ele dava o sec na land. Só que daí eu morro no ataque aqui, eu não tô numa situação que eu... Se bem que deu prismático, eu teria no próximo turno prismático. Ó, então tá. Ele acha que eu joguei certo, mas não sei. Eu só precisava de um bloqueável aqui. Dá pra fazer deep análise, só que daí eu tô morto no board. Eu vou ter que fazer Esquadrão Rock de novo. Botar a land de volta. E o outro tribe. Eu devia ter ficado talvez com a land. Ou eu vou a 3. Não, mas eu vou comprar exatamente as que estão no topo. Pode que se ele tiver um raio, eu vou tomar 2. Eu dou counter no raio, eu vou tomar 5. Mais o ataque aqui. Bem que deu bloco, bloco descarto. É. Tipo, eu tenho que livrar do topo. Eu devia ter. Bem que eu não devia ter feito side out, porque eu só deveria fazer o inside out se eu fosse morrer. Teoricamente ainda dá pra viver. Tá. Vamos embaralhar o topo. Ai, ai, ai. Land, tá. Pode ser um Fire Blast. Se for Fire Blast é de boa, né? Que a gente dá o dispel. Quer dizer, se ele bater com tudo, talvez ele tá entregando o jogo, né? Então talvez assim a gente tá tranquilo. Só que agora comprar com Deep Analysis. É, eu não vou ter mana pra dar um Inside Out. Posso tentar dar um Inside Out aqui. Só pra ver o que eu compro também. Porque se eu comprar um negócio imbloqueável, a gente ganha. Talvez ele deu Lava Dart, a gente dá Dispel. Só que daí eu vou a 4. Se ele dá Lava Dart em resposta aqui, eu sou obrigado a dar Dispel. Não adianta eu descartar outra carta. Ficar poder 4, resistência 4 com 1 de dano. Que daí na hora que eu flipar poder de resistência, ele vai ficar com 1 de resistência, com 1 de dano em cima dele, ele morre, né? Ele mal sabe que eu tô fazendo isso aqui só pra dar um draw. Fuck. Vai. Vou postar um pouco a janela. Tô pegando vento. Tá, ele tem 0 na mão. Não vai comprar essas duas. Tiver 4. Vamos, deck 1 imbloqueável. Tem 5 cartas. Não, na verdade 4. Porque eu usei esse primeiro pra buscar land. 4 cartas. Talvez ter deixado isso aqui resolver foi melhor. Parando pra pensar, né? Neste ponto do jogo, ter deixado esse Kessig na mesa não me puniu tanto. Ele tem 0 na mão, mas é com Lava Dart. Só o Lava Dart trigando aqui eu morro, né? Pra esses dois. Pra fazer esse Deep Analysis. Se eu fizesse Inside Out aqui... eu não devia ter baixado a lane se eu fosse fazer esse Inside Out aqui. Sei lá, compra uma land aí. Aí ele tem o looting. Acho que eu tô morto. Faz o looting.
Cara, isso... isso me mata, na real. Isso me mata. Tinha que ser outro Cassidy. Outro Cassidy que a gente ia um daí. Aqui eu acho que ele vai tentar fazer o... Ele talvez não... Talvez ele não... Ele pense, ele não deve ter outro Prismatic Strands. Tipo, só se a gente tivesse Strands aqui. E aqui ele tem essa possibilidade, né? Só se isso aqui ganhasse vida. Se fosse Tamil Safekeeping. Talvez se anulado isso era melhor. Só que daí a gente teria tomado esse grab, the prize. A gente perdeu a janela de 2 turnos aí, que se a gente comprasse um imbloqueável a gente ganhava. Pois é, na metade do deck compramos só uma carta que dá imbloqueável, dá 5. E eu não... E olha que a gente cavou. Oi, oi. Não era pra ser. Se fosse Apostles Blessing... ou se isso aqui fosse Apostles Blessing. Tá bom. Não deu. Não desse. Isso aqui teria... É isso aqui mais 3 terrenos que a gente tinha pra dar um imbloqueável. Acho que impulso é muita mana. De penálise a gente nunca vai fazer. Acho que é isso. Ok. Cara, mas mesmo com... Do jeito que foi, né? Até deu pra... Será que isso aqui é o suficiente pra... Acho que não, né? O deck dele compra muita carta. Mas é triste me ligar com essas duas aqui, principalmente na mão. Tem Escape Tunnel, a gente tem as cores, a gente faz ilha, busca outra ilha. Se isso aqui fosse pelo menos um Ponder, né? Cara, a gente tem bastante draw, foda-se, eu vou... Tipo, eu acho que a match é bem ruim, a gente tem 2 cartas boas ali. Um desse aqui teria sido lindo. Não dava pra bater e mudar o poder de resistência, porque senão o nosso bicho ia ficar 20/1, daí morria pra qualquer bicho dele, né? Tá. Tá. A gente precisa só comprar 2 cartas. O bichinho e Inside Out. Highway Robbery, tá? Tipo, a gente tem Brain, a gente tem... Quantos Brain, quantos Ponder? 4, 4... Não, a gente tem 12. Eu tirei acho que os Impulse e o de penálise, então... Capaz de ele dar Pyronis. Opa! Squadron Hawk. Cara, acho que eu vou ter que fazer no próximo turno. Apesar de que eu botei no fundo aquela land. Se eu comprar outro Squadron Hawk eu vou ficar bem chateado, mas... Que daí ele tem como fazer... Não, na real... Tipo, se bem que se eu fizer Squadron Hawk eu vou ter que descartar uma carta se eu fizer. Então eu vou ter que esperar o próximo turno.
Triste. Tem que fazer essa land. Meu Deus, ele flodou também. Cara, o foda de fazer Esquadrão Rock é ter que descartar ou pegar só 2. Eu não quero descartar o Prismatic Strand. E tipo, se eu comprar um Brainstorm, eu perdi um pouco do valor, né? Mas... Fire Blast por 6 mana. Sim, Blaze. Acho que eu deixo morrer Esquadrão Rock. Tudo bem que é 3 de dano. Tá. Poderia ter feito isso, mas... Ah, se esse terreninho, o segundo, né, tivesse vindo naquele jogo. Tá com 2 Robbery. Cinco na mão. Eu não lose draw, mas ele vai fazer 2 daquele bicho, né? E esse aí custou 0. Então tá, pelo menos o primeiro. Pra ele botar um... Vai fazer 2 daquele bicho. Dá pra dar circular, mas... Ele de certeza deve ter os pingers na mão. Tipo, eu estourar isso aqui pra ter mana pode ser uma boa, mas eu preciso também deixar imbloqueável meu bichinho, né? Ó, a moto. Pra que fazer isso, cara? Não entendo essas caras da moto. Acho que o primeiro eu anulo. Se bem que 5 na mão. É, tem que anular isso. Gator Sniper é absurdo, mano. Ainda mais com tanto de mana e carta na mão.
Tá, ele tem um Lavadate, 4. Não vai matar meu Tribe, pelo menos. Só vai matar meu Esquadrão Rock, daí ele bate 2, será? Próximo turno, Esquadrão Rock. Na real vai faltar. Deve ter estourado no passe. Deve ter estourado no passe. Eu não tenho mana suficiente pra dar isso tudo. Já que ele bateu, né? Se ele não tivesse batido, sim. Tipo, esse aqui eu vou perder porque eu não estourei. Eu devia ter estourado no passe. Tudo bem que mudou o draw. Será que eu não mato ainda? Tá, o dano de vermelho foi prevenido. Eu tenho que achar... na real... Na real, esse pau não devia ter baixado a lente. Esse pau não devia ter baixado a lente. Eu vou bater mais 8 só. Vai. Eu acho que eu perdi esse jogo. Droga. Joguei errado. Joguei errado. Não sei porque eu baixei a land. Tipo, ou era estourar e baixar a land pra daí, tipo, fazer todas as coisas. Ou... que agora eu não ganho mais. Ele deve ter outro removal e... ah, não, ele tinha um Lavadarte no game, tá. Ah. Ele escolhido preto agora. Tipo, ele já gastou todos os burned. Nossa, esse aqui eu... faltou umas cartinhas, né? Outra a gente comprou... o de penalidade que eu tirei agora. Teria sido bem bom agora. Eu deveria ter esperado ele pagar essa mana, mas tudo bem. Tipo, Esquadrão Hulk já foi tudo. Tipo, deve ter escolhido preto aquela hora. 10 de vida. Eu vou esperar mais um turno ou eu espero ele ele vai dar um pyro aqui, né? Droga. Eu devia ter calculado quantos cards eu tinha na mão. Para GG, eu acho.
É, foi bem ridículo essa minha jogada, mano. Tá, mas a match é horrível, mas eu podia ter... Só que daí eu ia ter que bater. Tipo, eu ganhava se eu... eu teria ganho se eu não tivesse baixado a land, né? Mas daí eu acho que ele teria dado Lava Dart. Ele teria dado Lava Dart e eu teria que ser obrigado a gastar uma das minhas cartas. Eu não ganharia igual naquele turno. Se eu não baixar land. Ou talvez eu deveria ter descartado o Prismatic Strands na hora que ele deu... o End the Festivities. Não sei. Joguei muito errado. Não é fácil também, mas... Porque no End the Festivities só matava a minha gralha. A gralha não era tanto problema. Mas também eu ia ficar com os Prismatic Strands sem fazer nada. Tanto que eu tipo fiquei com... Mas era uma carta a menos pra bater no descarte também, então... É, não ia ter que fazer. Eu acho que... eu teria que esperar mais turnos. Só que quanto mais a gente vai esperando, mais ele vai comprando, né, os removal pra nós. Ok, queremos começar. Eu vou arriscar esse aqui. Mana Brain, tentar achar land. Eu vou fazer no próximo turno, espero que ele não seja deck azul. E não anule. Que a gente não fique locado. Ah, tá bom. A gente só precisa da mana branca. Tá, eu vou comprar uma das duas, então o Brainstorm vai olhar só duas cartas. Acho que eu vou fazer... Não sei se esse Brain vale a pena agora. Eu vou olhar duas a mais, eu acho que vale sim. Vixe. Pera, uma das gralhas dá pra ficar. A gente compra o Deep. E faz Impulse. Mardo. Ah, por que eu não deixei o Deep Analysis na mão? Poxa, o Deep Analysis aqui no Grave ia ser lindo, né? Acho que é a pior carta. Se fizer outro rato, eu vou ficar bem chateado. Eu devia ter deixado as duas gralhas no topo. Caramba, tá difícil, gente. Deixa eu pegar o Preordain. Ilha daria pra dar o Dispel, mas eu acho que Dispel não é uma coisa que a gente tá se preocupando aqui. Nesse turno. Acho que é a Xamana, então o Preordain vai cavar mais. Tá. No fim não fez tanta diferença, já que eu... Agora eu estaria descartando talvez esse Circular Logic. Tá. Preciso de algo pra deixar imbloqueável. Mas... acho que eu vou botar no fundo esse Dispel, a gente já tem um.
E como eu tenho 2 também tribes, dá pra botar um aqui. No próximo turno a gente pode fazer Esquadrão Hawk. Já dá uma 4. Depois ele tem a faquinha, né? Daí não tem muito. Dá pra fazer isso aqui. Pra salvar da faca. Bem que Galvanic é só descartar uma carta. Eu não sei o que descartar se ele fizer rato de novo. Talvez eu tenha que usar circular lógica. Vou ter que dar circular lógica aqui. Vamos lá isso aí porque tá foda, né? Mais ratos. Acho que eu descarto o Dispel, é mais fácil do que castar o Dispel, né? É a mesma coisa. Aí na real eu não teria como castar. Na real, se eu dou esse Dispel ia ser a pior jogada do mundo, né? Tinha esquecido já do. Tá. Se a gente comprar aquela que sacrifica terrenos, a gente ganha, eu acho. Ganharia. Vai. Próximo turno dá pra dar Deep Analysis e fazer o outro Tribe de repente. Beleza. Tomara que só revele Synthesizer. Daí força ele ter que ficar se tapando todo. A gente não achou nada que dê imbloqueável até agora. A gente tem 4 tunnel e um desse. Até agora eu não comprei isso aqui. Se der prismático para branco, é meio problemático, porque daí eu não tomo isso aqui, mas eu não mato o Refurbish, né? Mas acho que eu tenho que fazer isso. Talvez eu deveria ter virado aqui, porque às vezes ele pensa em não bater, né? Às vezes ele não se liga. Eu devia ter virado esse aqui, porque às vezes ele não bate, esquecendo que, tipo, por algum motivo, sei lá, né? Certo era ter virado aqui. A não ser que ele tivesse um bicho 3/3, daí a gente bloquearia aqui. Não voar, né? Ele sempre tem 2 na mão. Se a gente achar um imbloqueável. Se bem que. Ai, mata daí. Caramba, vou ter que dar um.
Caramba. 3 de vida até que é relevante, já que ele pode forçar a gente a gastar mais coisa, né? Mais uma carta na mão. Descarta 6. Agora que eu me liguei, né? Tipo, contra o Monohead, se eu tivesse ganhado aquele game, eu acho que no G3 a gente ia tomar um spunk de qualquer jeito. Só que aquela match é muito... Essa aqui é mais jogável. Essa aqui dá pra... Tomo 6 e morro por um raio. Talvez eu devia ter calculado isso. Não calculei que eu morria por um raio agora. Só se a gente tivesse outro Strands. Mas aí se ele tivesse cast down aqui, a gente não ia ter nada pra ganhar o jogo. Land ia ter... A gente tá tendo um pouco de azar, mas eu vou botar esses caras aqui agora. Eu vou tirar um pouco essa parte do combo, porque eu acho que a gente não vai... Não vamos combar pelo jeito. Muito removal. Tem que deixar, né? Tirar uma ansiedade. Plano do murmurinho agora. Tem umas mãos que eu venho tudo imbloqueável. E aqui a gente não faz nada. Falta branco. Tá dando um pouco de azar agora, né? Tipo, ou vem as cores e não vem nada, ou vem coisas que dá pra fazer alguma coisa, mas não vem as cores. Eu acho que o maior erro desse game ali foi ter virado a gralha, porque às vezes ele não batia. O topo tem o Trash Balance. Quero outra land? Acho que não. Se fizer rato, descarta Logic. Tá. Só contra o cara da Match 1, que era um deck mais rogue, que a gente veio absurdo, né? E não porque o deck do cara era rogue, simplesmente porque nossa mão veio boa. Tá bom. Talvez vai vir gralha aqui. Mas a gente tem... Hein? Você tem 2 counters. A gente só precisa agora do Inside Out, que veio 3 no outro jogo. Também foda isso, né? Vinha as peças e proteção de maneira equilibrada. Talvez eu vou buscar a land de qualquer jeito, porque daí a gente faz isso se a gente comprar uma land com isso aberto. Tá, se ele fizer glint, resolve.
Tá, glint, a gente anula isso aqui e reza. Ou eu anulo o glint, que é um bicho também pra... É, talvez eu anule isso. Esse cara é chato. Será que ele vai voltar isso aqui de qualquer maneira? Hum. Eu tô pensando em fazer... Não, talvez acho que eu vou fazer as gralhas, né? É, ele devia ter batido primeiro. Bem que daí o bloco descarto e ele se ferrava, né? Tem duas na mão, vai voltar isso. Ou isso. A dúvida é se eu busco isso aqui pra baixar. Talvez ele tenha outro pyro, né? É, se eu comprar um inside out embaralhando isso, é porque também o topo não dá pra saber, só se fosse no físico, né? Mas eu acho que o certo é eu não, eu tenho que embaralhar e buscar fazer esse bichinho. Na real é um 4 manas, um 5 texto, né? Porque a mão não faz nada se ele sobreviver. O certo talvez era fazer esquadron. Não, se eu comprar um Brain aqui vai ser bom, né? E às vezes ele foca em matar isso. Tá. 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 Gostei. Permanente, hexproof, indestrutível. Se for uma criatura se for um artefato. A criatura artefato ganha mais 2/2. Tá. No nosso caso é só hexproof indestrutível. Só. Tá ótimo, né? Ou eu baixo outro tribe. Tá, brainstorms, please. O Pondre Preordain, que daí a gente já começa. Cara, é bizarro que se ele flipar isso aqui é capaz disso ser mais problemático, porque com esse bicho. E isso aqui todo turno, sei lá, trigando 2 vezes. A gente batendo um por turno. Ok. Vamos lá, deck. Brain. Brain, brain, brain. Cara, o nosso deck, eu preciso confessar, o nosso deck é divertido, apesar de às vezes ser a sofrência, né? Mas. É, tem umas cartinhas legais até. Oh! O problema é que agora não tem mais um imbloqueável.
Tá, ele sabe que a gente tem na mão 2 Squadron Hawks e uma desconhecida. É isso. Ah, o Murmurim bate 5, hein? Se for parar pra pensar, né? Pode que se ele matar agora, tá. Ó aí, ó. Cara, flipa esse aqui que tu tá... Exila score aqui do Grave. É... Ok. A gente tá morto, eu acho. Qualquer spell a gente já vai a 7. Ele tem 7 manas. E a gente perdeu. Faltou um brainstorm. Cara, ele comprou uma cantrip, né? Talvez não deveria fazer isso, porque se eu comprar um counter, né, no Inside Out. O problema é que qualquer alvo que eu der do Inside Out, ele tem ammunition. Hum. Teria que comprar Hydro e ainda assim eu não mato ele, né? É. Eu poderia fazer Inside Out aqui, que é o único alvo que eu não perco pra munitions. Só pra fazer um pombo. Mas daí eu fico todo tapado e ele... Tá bom. É, ele viu já. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7 coisas ele tem. Ok. Mano, o que tá acontecendo, deck? Sei que eu errei algumas coisas aqui no Mono Red, talvez aqui, mas... Ok, encontramos a nossa quarta partida. Faltou uma land, né? Tá na draw. A gente tá tão azarado que eu acho que eu vou arriscar isso aqui. Tipo, busca azul pro Ponder. Se a gente comprar qualquer base, que a gente busca outra. Mas é um mono red. Eu acho. E GG. Uhum. Talvez fazer isso aqui, torcer pra comprar ilha, já que tem mais ilha no deck, né? Talvez era o certo. Tá, o impulso pro Elden eu vou querer também, a ilha também.
Eu vou comprar isso aqui agora e uma delas no próximo turno. Também dá já pra usar o Preordain e já cavar logo essas cartas, né? O Preordain na real vai ser um Cycling se eu fizer. Assim, na real. Próximo turno eu vou... Wild Invitation e Preordain. Ou talvez eu deveria ter... se bem que é Ponder, não adianta. A ordem ali. Eu priorizei botar o Impulso pro fundo. Não, se bem que comprar, acho que era melhor ter comprado o Impulso pra buscar a land e já baixar isso. Porque se eu acho a planície... talvez ali a ordem... Já estou desnorteado aqui. Essa match é... complicated. Eu não queria pegar o Preordain aqui só pra comprar uma carta, né? A não ser que eu botasse a land pro fundo, mas a gente precisa de terrenos também. Ash Barrens ou planície? Na real, o próximo turno eu vou baixar. Meu Deus, tá longe. Tá longe. E ele tem o Highway Robbery. O raio passa 4, voa 12. Ele bate, voa 10. Highway Robbery voa 8. Eu acho que a gente já morreu também. Talvez esse jogo eu teria ganho se eu tivesse feito Mana Tireless. Daí... talvez ele não começasse a não bater, que nem no outro jogo. Esse deck aqui, infelizmente, galera, meta cheio de mono red, não tá muito favorável. Ou talvez fazer ele com verde, eu tinha pensado na real. Com verde usando aquele encantamento, que é 3 manas, acho. Que ele muda o poder de resistência da criatura. Daí fica mais parecido com um Boggle, né? Aí de repente colocar Tamil Safekeeping. Só que daí não dá pra botar esses counters aqui. Talvez GW meio que... quem sabe? Testar. Daí GW, se tu encanta ele... tipo, o cara vai dar... ela vai dar... deixa eu achar a carta aqui. Daí só esperar ele bater, porque se eu... aqui, ó. Essa carta 3 mana, dá mais 0, mais 2 e dá o dano, combat damage igual a resistência. E tem Umbra. Então tem Armor, né? Umbra Armor. Achava que era Totem Armor, talvez o nome mudou. Se ela for destruída, em vez disso remove o dano. Então esse aqui, coloca nele, ele fica 1/3. Só que se tiver um Lava Dart em cima dele, acho que ele morre, na real. Pensar. Na real, tipo... porque mesmo que tu descarte, que nem a gente comentou antes, né? Se eu descartar, ele fica 1/5. Ponto que eu tô com esse bichinho, encanto aqui. Aí ele dá o Lava Dart em resposta de encantar. Descarto. 1/5. Aí ele vai ficar 1/7. 7/1. Aí morre com 1 de dano em cima dele, né? Eu achava que era tipo mais 2, mais 2. Isso aqui. Se fosse mais 1, mais 2, daí salvava, né? O que vai acontecer é que o encantamento vai ser sacrificado. Esse bicho fica... pelo menos esse bicho fica vivo. Sei lá. Tá, o oponente desconectou aqui e conectou de novo. Enquanto isso eu tô esperando.
Mas então, se fizer com verde, daí bota isso aqui, bota Tamil Safekeeping. Só que o problema é que daí tu não vai ter as cantrip, tu vai ter que botar de repente. Dá pra usar. O Whiteout dá pra castar, mas não é a função dela, né? Castar isso aqui. Mas dá pra botar. Rumble. Talvez com Rumble. Não sei. De repente é uma outra ideia. A gente parece que tá tendo um problema aqui. Falou que o jogo dele não tá funcionando. Falei pra ele, explica para o suporte e pede refund, né? Que às vezes é um problema do mall. A gente sabe como é que é, né? O mall às vezes gosta de não funcionar. Mas é chato quando isso acontece. Mas a gente provavelmente ia perder essa aqui. Vamos ver se de repente volta, senão talvez eu conceda pra ele. Já que eu tô na conta da Daybreak e o jogo a gente já perdeu. Mas acho que é o G1 ainda, né? Se fosse G2, talvez a gente já concedia. Porque a match é horrível. Se fosse uma match tipo que eu dissesse, não, é muito favorável pra nós, ou a gente tá ganhando. Mas acho que não tem muito porquê. Pelo jeito. Caramba, o relógio do cara não deu certo ali. A gente provavelmente ia perder essa aqui, mas. As duas que a gente ganhou foi porque o nosso oponente não fez nada, né? Mas. Tá aí. Essa é a maneira de vocês ganhar na Liga do Mundo. Se o oponente não fizer nada. Vamos pra saideira aqui então. Bora jogar mais uma. Vamos lá. Tá. Keep. Planície. Tá. Talvez um Mono White. Vou buscar planície, daí qualquer coisa a gente faz primeiro isso e depois Esquadrão Hawk. Pode ser Boros, pode ser aquele Mardu. Talvez ele tá pensando que eu sou Infect. Infect é bom pra ele, né? A gente ainda tem pelo menos alguns counters pra poder lidar com o Prismatic Strands dele. Tá, é White Rainier. Aqui ele já sabe do que a gente tá. Tá bem charme, a gente. Tipo, ele faz. A gente pode descartar uma carta, duas cartas, dependendo. Se a gente fizer cantrip pra tentar achar o bichinho, né? Tyrell's Tribe. Pode fazer Wedding Invitation. Pra no próximo turno tentar cavar mais. A gente já fez a land do turno. Ou Impulse. Pensando nesse aqui primeiro. Cavar um pouco. Aí próximo turno a gente faz, acho que Ponder. Tentar achar uma ilha. Acho que Ponder. Meu Deus. Tá, demos shuffle e deu certo. Ok, dá pra fazer preordem ou brainstorm pra tentar achar o bicho, ou impulse, porque eu acho que o impulse garante, né, que a gente acha. Squadron Hawk não vale muito a pena porque a gente vai ter que descartar. Só se ele tivesse com um bicho, sei lá, 2/1 voar aqui.
Ou 2/1, no caso. Daí talvez. Talvez. Ele tem 5 na mão, ele deve estar cheio de interação. Ele não fez bicho nenhum. A gente não tem counter pra isso. Tá, ele não vai fazer o Battle Screech? Ah tá, vai. Talvez se a gente achar Strands. É. Nada. Acho que vou ter que pegar o Ash Barrens, porque isso aqui anula o mais 2/2. 4, 5, 6, 7, 8. É, eu tô morrendo já. Ok. Uhum. Tá. Eu vou deixar Circular Logic e Brainstorm Up em vez de Preordain. Trazer de Traben Charme. Aí ele pode ter Strands. Aí eu vou ter que anular 2 vezes. Strands. A gente vai ter que achar outro counter. Aquele Dispel, eu sei que eu precisava da land, né? Mas. Pumpa, pumpa, pumpa. Se ele pumpar, a gente ganhou. Sei que tu quer. Droga. Ah, ok. Talvez eu pudesse ter anulado esse, porque. Tipo, isso aqui tá dando 2 de vida pra ele. Na real, eu devia ter anulado o primeiro, né? Porque eu acho que daí ele não teria feito o suficiente pra poder recapitular. E como ele fez além de. Eu devia ter anulado o primeiro se eu fosse pra anular esse. 3, 6. 22, ele vai a 24. 22 e 24 é a mesma coisa, né? 21 ou 25 a gente bate. Então tá. Dá na mesma. Verifique que a criatura não pode ser bloqueada. Se for vampiro, ganha lifelink. Infelizmente não é. Tipo, ele não tem prismático no grave. Dá pra fazer, se eu quiser, Squadron Rock pra poder descartar mais, né? Vamos só... Só vou descartar 6. Que eu tenho 7, tá. E bate 25. Finalmente conseguiu nosso combo. Mas também o oponente, ele foi ganancioso, né? Tipo, se ele não tivesse Prismatic, bem que a gente talvez ia tentar e daí o Prismatic... Tá, nessa match, Murmuring é bom.
Os Strengths também, porque o Traben Charme e o ataque dele. A gente tira os Whiteout. Flaring Pain, talvez. Isso aqui não, mas a montanha pro Flaring Pain, talvez. E a montanha serve pro Inside Out também, né? Esquadrão Rock eu acho que é ok. Isso aqui obviamente não. Isso aqui eu acho que não é bom. Isso aqui ele tem Journey, né? Vou tirar 4. Dispel. Pior que Dispel eu acho que é bom, mano. Talvez... Tô pensando nisso aqui. Porque a gente precisa do imbloqueável pra funcionar contra o White Winnie. Eu acho que talvez o combo contra ele... Tipo, a gente abre mão, eu acho. Eu acho que eu vou abrir mão do combo. Pensando seriamente. Só que daí, tipo, tem essas 4 aqui. Esse Flaring Pain, essa montanha, eu não vou fazer nada se eu não for combar. É. Tem 2 Inside Out. Talvez eu deveria deixar 3, 3. E parando pra pensar que ele Flaring Pain é capaz de ele estar no side por causa do White Winnie, só que os Murmurins são tão melhor. Oh boy. Tá, o Ponder eu quero porque cava mais. O Brain a gente bota profundo, então a gente tem um draw novo. Que pode ser um land? Não. Vamos lá. Tá, tem a ilha aqui. Caramba. Será que eu boto isso aqui? Pior que o Squadron Hawk, se desse pra voltar. Squadron Hawk, ele era o melhor do que isso aqui. Vou botar tudo pro fundo, eu quero land. Oh boy. É, se a gente top deck a planície, a gente tem 2 counters aqui com o nosso Australis Tribe, mais 2 Prismatic. É, eu acho que o certo é botar o Squadron Hawk e o outro coisa no fundo mesmo. Tá, ele quer ganhar bastante vida, a gente não tá mais tão focado no plano do combo, pelo menos, então... Só que ele deve ter 4 Aben Charm, uns 2, 3 Journey. Às vezes ele colocou também... Ah não, se bem que se ele colocou... Destroy Evil... Opa, queremos tudo. Tá, aqui eu queria que fosse Brainstorm. Se pá... É, eu vou querer fazer isso aqui, né? Talvez um Logic saia. Não vou. Daqui a pouco eu vou flodar, né? A gente já bota 2 lands e... Uma dessa? É, uma dessa e uma dessa. Tem um circular lógico no topo. Se eu precisar, eu não ciclo isso já.
Talvez eu faça isso. Busca a planície, mas eu baixo isso. Aí no outro turno a gente faz... Talvez eu faça no meu... Né? Não, eu quero 2 Circular Lógica pros Traben Charms, é verdade. Ele não tá fazendo muita coisa. Falei não fazendo muita coisa. Um core aqui é meio chato. É mais um draw. 2 de poder. 3 de poder. Tá? Eu quero aquele... Não quero aquele Circular Logic. Já tô de boas. Ok. Tá. Level 4. Exotic Strands. Traben Spectre. Tá. Tem que ver também se os nossos Murmuring dão conta de tudo isso. Apesar de que a gente tem os Strands, não, tá de boa. Vou fazer o Murmuring e passar. Tá? Vai. Tipo, aqui provavelmente ele vai fazer Traben, Battle Screech. A gente não consegue dar 32 de dano nele. Meu Grave tem 5 cantrip. Eu vou buscar outra planície ou outra? Essa planície que daí eu posso fazer 2 prismáticos. Acho que eu vou fazer outro Murmuring. É Murmuring.deck. Só que o Battle Screech eu não vou anular, né? Eu vou anular só os Pump, eu acho. Ou Removal, na verdade. Pump a gente tem isso. A gente tem 4 Murmuring e 4 Strands. Nossa, o deck é um W Control agora. Cara, pior que um deck assim parece interessante. 4 Squadron Hawk, 4 Murmuring. Tá, ele tá fazendo a End, então acho que eu vou anular com Circular Lógica e daí eu deixo isso aqui pro próximo turno, né? Não vale a pena.
É, na real, fiz certo. Porque se o cartaz fizesse Strands, eu não teria como fazer Strands agora. Se ele bater só com o core, eu dou champ. Ah, agora que eu descartei, eu vou ter que usar, né? Mas talvez eu poderia só ter falado ok. É, eu devia ter falado só ok. Eu ia perder um pombo, né? E 3 de vida. Eu joguei errado. Joguei bem errado aqui. Eu só salvei um pombo. E 3 de vida. Tipo, não. Não. Fiz muito, muito mal. Se eu comprar lente, eu consigo fazer os dois, né? Acho que talvez não vale a pena baixar essa lente. Não vale. Mas eu. Burrice. Tipo um pombo e 3 de vida por uma carta que agora estaria fazendo 2 vezes. Nossa, né? Nessa eu não tenho desculpa não, pessoal. Foi mal. A única desculpa é se eu tivesse pro letal ou se eu fosse perder um Murmuring. Aí talvez valeria a pena. Tipo, ele tá com 32, ele tem um Prismatic no Grave e ele tá com medo de uma carta minha. Por que ele não faz esse Battle Screech, eu não entendo. Talvez ele tá com medo daquela que sacrifica terreno nevado. Pode ser. Hum. E agora eu vou tomar. Tipo, eu não vou fazer de novo aquele negócio. Tipo, agora daria pra castar, né? Em vez de descartar esse lá. Aqui tem outro. Acho que eu só falo ok dessa vez. Se bem que daí eu vou perder 2 pombos. Dessa vez eu vou ser obrigado a fazer. Desta vez eu acho que é mais ok, né? Mas o problema é que eu tô sem carta agora. Cantrip. Isso é bom. Dá pra anular um dos. Dá pra recapitular, fazer mais 3 pombos, 6 pombos. Vamos fazer mais pombo, eu vou tirar esse aqui. É o Battle Script que ele tem na mão. Tá, esse aqui vai ser pro talvez o mais 2. Porque agora eu só tenho um deste. Tá, Battle Script resolve.
Parou de bater. Deck para. Stop. Tá, uma na mão e 2 Strands no Grave. Ele recapitula esse Battle Screech. Tá. Agora é hora de comprar mais uma das 12 que entrei, a gente gastou 5. Yes. Oba, Squadron Rock Brainstorm. Ele pode ter Holy Light, né? Eu tenho que também ficar ligado nisso. Tá. Tô gostando, tô gostando. Tinha 3 mana aberta pra ele ter medo de outro. Cara, era pra eu estar com 5 de vida e um pombo a menos. E é isso. E um outro Strand na mão. Bem boa agora. Ah, acho que é isso, né? Espero que vocês não estejam ouvindo muito barulho de gralha que tá tendo aqui uns passarinhos. Ele vai... Só trocou? Ok. Talvez ele tá com mais medo do que... Uhum. É, ele pode ter outra coisa, né? Eu deveria talvez ter usado, mas ele usaria em volta. É. Mais um. Pô, baixar a sala, tipo, comprar. Tipo, eu estaria com 2 de vida se eu tivesse tomado aquilo, mas eu teria outro Strands, né? Não é como se ele tivesse Gut Shot no deck. Vai lá.
Ah, Traven, Charme, Zelando e Grave. Eu vou dar Strands, eu acho, de qualquer maneira, né? Posso anular isso aqui pra forçar ele a gastar. Mas eu acho que ele vai usar isso aqui de qualquer jeito. Que ele não tá usando de uma maneira muito boa isso. Tem uma na mão. Eu posso só... Tá, beleza, eu vou recapitular aqui. De qualquer maneira, eu acho que ele ia usar o Prismatic dele, daí eu teria que ser obrigado a usar o meu Prismatic, então... Apesar de que daí o meu Circular Logic perde um pouco do valor, né? Não tinha pensado nisso. É, talvez o meu Circular Logic... É, não, mas a gente descarta a Land e outro Tribe. Ah, ele tem zero bichos brancos, né? Só que se tiver outro Prismatic na mão... Eu teria que descartar 5 cartas, não vale a pena. Só fala ok. Só que ele não tem como bloquear, né? Dependendo da situação aqui. 17. Trabem. É, se eu soubesse que era um Trabem na mão dele... Até se eu anulasse aquele Trabem Charme. Bom draw. Ah, na real dá pra bater 17. Ele vai dar esses Strands, a gente anula. É. Quantos brainstorms já foram? 1, 2. 2 brainstorms. 2. Eu tô pensando guardar esse Squadron Rock pra ter valor. Não vou baixar Squadron, não. A gente tem 7 na mão. Cara, os Murmuring... Tô com vontade de fazer um deck assim. O W com 4 Murmuring, 4 Strands. Foda é o Pyroblast no Murmuring. Dói muito, né? Tipo, eu nem vou gastar os Strands aqui. Eu vou só tentar fazer um Blacksmith. E daí com os 3 pombos eu dou um champ no core. Ou eu posso fazer isso e ainda dar o Prismatic. Ah, ele vai bater com tudo? Ou eu dou... É, agora eu vou ter que dar o Prismatic de qualquer jeito, então...
Talvez um Blacksmith pra dar... Mas ele vai dar esses strands aqui. Mas daí ele morre na volta, né? Clebin Charme já não mata mais, porque eu já preveni o branco. Fazer 3 pombos aqui. Eu já preveni o branco, né? From White. Só se der um Flaring Pain, mas daí a gente tem segundo. Eu pensei nisso, tipo, de não dar vida pra ele, mas ele perde o board inteiro, então não é como se fosse um problema, né? Agora, se morrer esse bicho e desse dano, obviamente, era outra história. Eagles of the North. Ok. Só precisa agora anular o Prismatic Strands e GG. O Dispel ainda veio pra melhorar ainda, né? Tem 23, a gente bate 24, ele para um só. Dá pra bater com esses aqui também, mas... Cara, o White o plano do side... Vou falar, hein? É bem melhor os Murmuring do que esse Flaring Pain. Eu tô achando que esse Flaring Pain talvez tenha que sair do side. Essas duas... Tá, a montanha não porque tem o Pyroblast, mas o Flaring Pain virar o quarto Hydroblast talvez seja a solução aí. Sei lá, essa seria a minha pequena mudança. Porque deck que usa... A não ser Turbo Fog. Pegar um Turbo Fog, mas daí tu tem counter também. Porque Prismatic Strands... Tipo, no White Wind ali a gente fez os 3 Murmuring. Cada spell ali fazendo um Battle Screech, né? Fazendo um Spectral Procession, na real, né? Pra quem não tá ligado no Spectral Procession, 3 mana branco, faz 3 combo. É híbrida, 2 incolor ou uma branca, né? 2 genéricas ou uma branca. Essa partida aqui, infelizmente, o oponente acabou dando azar, mas a gente provavelmente ia perder. Então teria sido um 2-3, né? Essa aqui eu acho que a gente ia ganhar. Tipo, a gente só precisava da peça do combo, mas o oponente deve ter dado azar ali. Essas duas aqui, o Mono Red eu poderia ter jogado um pouquinho melhor e daria. Essa aqui eu não lembro nem mais o que era, mas eu também poderia ter jogado um pouquinho melhor. Acho que era o Mardu. O deck é bem divertido, mas eu tava pensando em, de repente, quem sabe, fazer a versão GW dele. Usar o Trifolk Umbra. O foda é que daí talvez Squadron Hawk não vale porque não tem mais o Brain, né? Mas talvez use Squadron Hawks. Com isso aqui eles batem 3. Daí continuaria usando isso. Mas se bem que... Ah, não, tu não precisa do Inside Out, né? Tu usa isso aqui e o Whiteout. Que daí tu... No passado, quando lançou, acho que essa carta aqui, na época do Astrolábio, eu acho que chegou a ter uma versão que era GW ou Bunch. De repente era Bunch pra usar também Inside Out e Brainstorm junto com o Squadron Hawk e Circular Logic, não sei. Mas quem sabe no futuro fazer uma versão... como eu falei, o deck é muito frágil pra Lava Dart. A gente pegou 2 decks de Lava Dart.
E eu considero que a gente fez um 2-3 aqui, né? Não foi 3-2. Tá bom? Rapaz, obrigado a todo mundo que assistiu, gostou aí. Pessoal que quiser apoiar nós lá no Catarse, o link vai estar aí na descrição. Obrigadão, Lucas. E obrigadão aí, apoiadores do Catarse. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Um grande abraço. E até a próxima. Falou!